nós nos maravilhamos com as proezas da engenharia moderna. Mas e se eu te dissesse que o projeto de engenharia mais ambicioso, mais complexo e logisticamente mais desafiador da história da humanidade foi executado por um único homem e sua família há milhares de anos em um mundo sem guindastes, sem computadores e sem eletricidade? Todos nós conhecemos a história da Arca de Noé, o comando de Deus, o dilúvio, o arco-íris. Mas, por um momento, vamos deixar a teologia de lado e pensar como um engenheiro. Como você constrói uma embarcação maior que um campo de futebol, capaz de resistir ao apocalipse? E os problemas só começam na construção. Como você coloca milhares de espécies de animais dentro, algumas predadoras e outras presas, sem que elas se devorem? Como você armazena comida e água doce para um ano inteiro? Como lida com toneladas de resíduos produzidos diariamente? Como garante a ventilação em um navio completamente selado contra uma tempestade global? Céticos usam essas perguntas para desacreditar a história, chamando-a de um mito impossível. Mas e se eu te dissesse que a resposta para cada um desses desafios logísticos não apenas for possível, mas revelar um design de uma genialidade muito além da capacidade humana daquela época? A Arca de Noé não foi apenas um ato de fé, foi uma obra-prima de engenharia divina. As instruções dadas por Deus em Gênesis 6 não são vagas, são específicas, são uma planta baixa. E quando analisamos essa planta baixa com os olhos da ciência e da lógica, descobrimos sistemas internos brilhantes que resolvem cada um desses problemas. Fique comigo nesta jornada investigativa, porque hoje vamos fazer o que ninguém faz. Vamos abrir a arca e ver como ela realmente funcionava por dentro. Vamos explorar as teorias mais fascinantes e plausíveis sobre os sistemas de alimentação, ventilação e gerenciamento de resíduos. E no final, a maior revelação: a única janela da arca. Por que apenas uma? A resposta é um segredo de design que garantiu a sobrevivência de todos a bordo e revela o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. O mundo ordinário de Noé era um mundo de corrupção total. Como vimos, a violência dos gigantes e a maldade da humanidade haviam chegado a um ponto sem retorno. Mas para Noé, que andava com Deus, seu mundo ordinário era de retidão em meio ao caos. Ele era um pregador da justiça, provavelmente alertando sua geração por décadas sobre o juízo vindouro. Ele era um homem comum em circunstâncias extraordinárias. Ele era um fazendeiro, um homem de família. Ele não era um construtor naval, nem um engenheiro, nem um zoólogo. E é para este homem que Deus vem com um comando impossível da história. Gênesis 6,14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Deus não diz apenas construa um barco. Ele dá as especificações. É uma chamada para uma aventura que desafia a lógica, a ciência e a sanidade aos olhos do mundo. Todos nós já recebemos um comando impossível de Deus. Talvez não para construir uma arca, mas para perdoar o imperdoável, para dar quando não temos, para começar um projeto sem recursos, para manter a fé quando tudo ao redor desmorona. Assim como Moisés, um pastor de 80 anos, recebendo o comando de libertar uma nação do império mais poderoso do mundo, a chamada de Deus muitas vezes parece desproporcional à nossa capacidade. Qual é o comando impossível que Deus te deu e que você tem hesitado em obedecer por parecer grande demais para você? A chamada de Noé vem com uma planta baixa, detalhada. Deus age como o engenheiro-chefe. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Vamos traduzir isso. Um côvado era a medida do cotovelo até a ponta dos dedos, cerca de 45 centímetros. Isso significa que a arca tinha aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Um navio colossal, maior que um campo de futebol, com a altura de um prédio de 4 andares. E o mais incrível é a proporção. A proporção de comprimento para largura, 6:1, é a proporção ideal para a estabilidade em mares agitados. Engenheiros navais modernos confirmam que esta é uma das configurações mais estáveis que um navio pode ter. Ele não foi desenhado para ser rápido, mas para ser impossível de virar. Era uma barcaça de sobrevivência perfeita. A aventura de Noé não era um tiro no escuro.
Era seguir, à risca, as especificações do maior engenheiro do universo. Se você crê que o design de Deus para a sua vida é perfeito, mesmo que você não o entenda, comente design perfeito. A Bíblia não registra uma recusa verbal de Noé. Gênesis 6:22 é claro: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Deus não diz apenas construa um barco. Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Mas podemos imaginar como a recusa que ele enfrentou todos os dias, não do seu próprio coração, mas do mundo ao seu redor. Imagine a cena. Por décadas, talvez 120 anos, Noé e seus filhos construindo um navio gigantesco em terra seca, longe do mar. Seus vizinhos, a sociedade violenta e arrogante da época, devem tê-lo ridicularizado implacavelmente. O velho Noé enlouqueceu! Olhem o cruzeiro do deserto! Ele está esperando uma chuva que nunca vimos antes! A recusa, aqui, é a pressão esmagadora do mundo para que ele desistisse, para que ele se conformasse, para que ele parasse de parecer um tolo. Sua obediência o transformou em uma piada. O medo da zombaria, ou de ser visto como radical, já te impediu de obedecer a uma direção clara de Deus? O encontro com o Mestre, aqui é a revelação da genialidade contida no design de Deus. A arca não era apenas um casco vazio, era um ecossistema de sobrevivência. Vamos entrar e resolver os maiores desafios logísticos. Espaço. Eram realmente milhões de animais? A Bíblia diz que Noé levou 2 de cada espécie de animais terrestres que respiram. A palavra hebraica para espécie é men, que é muito mais ampla do que a nossa moderna classificação. Ele não precisou levar todas as variedades de cães, apenas um par do tipo canino. Cientistas criacionistas estimam que o número de espécies bíblicas seria de alguns milhares, não milhões. E a maioria desses animais são pequenos. O tamanho médio de um animal terrestre é o de uma ovelha. A arca tinha um volume interno de mais de 40 mil metros cúbicos, o equivalente a mais de 500 vagões de trem. Pesquisas mostram que isso seria mais do que suficiente para abrigar os animais, a comida e a família de Noé, com muito espaço de sobra. Alimento e água. Como alimentar a todos por um ano? A resposta pode estar em 2 estratégias: alimentos concentrados e hibernação. Muitas culturas antigas eram mestras em preservar alimentos, como grãos prensados, frutas secas e feno compactado. Para a água, a arca poderia ter sistemas de coleta de água de chuva e de armazenamento em grandes tanques. Mas a chave pode ser a hibernação. Muitos animais têm um instinto natural para hibernar ou reduzir sua atividade metabólica em condições de escuridão e confinamento. A arca, sendo um ambiente escuro e estável, poderia ter induzido esse estado na maioria dos animais, reduzindo drasticamente a necessidade de comida e água. Resíduos. Toneladas de estrume por dia? Este é um dos maiores desafios, mas a solução pode ser brilhante. Muitos engenheiros criacionistas propõem um sistema de piso inclinado. As gaiolas poderiam ter sido construídas em um ângulo, permitindo que os resíduos caíssem em uma calha central. Essa calha poderia conter vermes, que processariam os resíduos, ou poderia ser periodicamente lavada com água de chuva para ser descartada no oceano através de uma escotilha lunar. Ventilação. Como respirar em um navio selado? E aqui chegamos à genialidade da única janela. Gênesis 6,16 diz: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. Muitos estudiosos acreditam que esta não era uma pequena janela lateral, mas uma abertura de ventilação que percorria todo o topo da arca. Isso criaria um sistema de ventilação por convecção. O calor e a amoníaco produzidos pelos animais subiriam naturalmente. Ao saírem pela abertura superior, criariam uma corrente de ar fresco, puxando o ar fresco de aberturas mais baixas ao longo do casco da arca. É um sistema de ar-condicionado natural, simples e eficaz. O limiar é cruzado quando a teoria se torna prática. Por 7 dias, os animais vieram. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. A obediência de Noé foi respondida pela obediência da criação. Foi um milagre dentro do milagre.
A natureza predadora foi suspensa. Este é o ponto de não retorno. Os animais estão dentro. A porta está aberta. O mundo lá fora continua sua zombaria, alheio ao que está por vir. Curta o vídeo agora, se você acredita que quando você obedece a Deus, Ele move toda a criação em seu favor. Então, vem o momento mais solene. Gênesis 7,16 diz: "E o Senhor o fechou por fora." Noé não fechou a porta. Deus fechou. Neste momento, a arca se torna um mundo à parte. Os aliados, Noé e sua família, estão juntos, trancados com a promessa de Deus. O inimigo, o mundo corrompido, está do lado de fora. A aproximação da escuridão foram os 7 dias de silêncio dentro da arca com a porta fechada, antes que a primeira gota de chuva caísse. Imagine a tensão, a espera, a fé sendo esticada ao máximo. E então, a provação. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Por 40 noites, a terra foi desfeita. Mas dentro da arca, o design divino foi posto à prova. A estabilidade da sua proporção a impediu de virar. A madeira de gofer, selada com betume, a tornou completamente impermeável. O sistema de ventilação manteve o ar respirável. A estrutura de 3 andares distribuiu o peso uniformemente. Enquanto o mundo perecia, a arca, esta maravilha da engenharia divina, flutuava, protegendo o futuro da humanidade. A recompensa foi a sobrevivência. O caminho de volta foi a jornada de um ano inteiro dentro da arca. A ressurreição foi sair para um mundo novo, uma segunda chance para a raça humana. E o Elixir, a verdade que Noé nos traz, é a prova da engenharia divina. A prova de que o plano de Deus, por mais louco que pareça, é sempre perfeito em seu design e em sua execução. A arca não é apenas uma história sobre fé, é um testemunho em madeira e betume de que Deus é um Deus de detalhes, de ordem e de soluções brilhantes. O Elixir é a confiança de que se Deus te deu um comando, Ele também te deu a planta para executá-lo. A genialidade da Arca de Noé resolve cada desafio logístico: o espaço, a alimentação, os resíduos, a ventilação. Mas o maior segredo da arca não está em sua madeira ou em seu design. Está no que ela representa para nós hoje. Jesus mesmo disse: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem." Ele disse que vivemos em uma era semelhante, onde o juízo é iminente. E assim como nos dias de Noé, Deus proveu uma arca para a salvação. Nossa arca não é feita de madeira, é feita do madeiro da cruz. Nossa arca é uma pessoa, Jesus Cristo. A arca tinha uma só porta. Jesus disse: "Eu sou a porta." A arca te salvava do juízo da água. Jesus te salva do juízo do fogo. A arca era selada por betume. Nós somos selados pelo Espírito Santo. A arca te levava em segurança através da tempestade. Jesus te leva em segurança através da tempestade da vida. E o segredo da única janela, a janela que ficava no topo. Durante a tempestade, por meses, a única coisa que Noé podia ver ao olhar para cima era o céu cinzento e a chuva do juízo de Deus. Ele não podia olhar para os lados para ver a destruição. Sua única visão era para cima. Isso é um princípio poderoso. Em meio à tempestade da sua vida, Deus projeta sua arca para que sua visão esteja focada nele e não no caos ao seu redor. A janela no topo era a proteção de Deus para o coração de Noé. O mundo hoje zomba da arca da fé em Cristo, assim como zombavam de Noé. Elas a chamam de ultrapassada, de restritiva. Mas a porta da arca da graça ainda está aberta. Deus está chamando. Entra tu e toda a tua casa na arca. Declare isso com a urgência de quem ouve o som dos trovões à distância. Eu estou na arca. Minha salvação e segurança estão em Cristo Jesus. A arca de Noé é a prova de que Deus é fiel para salvar aqueles que confiam nele. Ele tem um plano de escape para cada tempestade. Ele é o engenheiro da sua salvação.
Eu creio que Deus está te mostrando a planta baixa para a crise que você está enfrentando. A solução pode parecer ilógica, como construir uma arca no deserto. Mas Ele está te dando as especificações. Ouça, anote e, como Noé, obedeça. A sua obediência construirá a arca que salvará você e a sua casa. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, ajude a construir a fé de outros. Queremos continuar a explorar a profundidade e a genialidade da Palavra de Deus. Agora pedimos sua ajuda, simplesmente inscrevendo-se no canal e ativando o sininho. Nosso próximo vídeo será A Torre de Babel, a rebelião da tecnologia e da globalização. Quem você conhece que ama ciência, história ou que está lutando para conciliar a fé com a lógica? Envie este vídeo para essa pessoa. Mostre a ela que a fé não é cega, mas baseada em um designer infinitamente inteligente. Para declarar sua posição, comente com a hashtag Dentro da Arca e nos diga qual o segredo da engenharia da arca mais te impressionou. Não importa quão grande seja a tempestade que se aproxima, lembre-se, Deus já projetou sua rota de escape. A porta está aberta. O nome dela é Jesus. Entre e descanse. Ele mesmo fechará a porta e te protegerá. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11, 7.